Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa reunião, informando que a nossa reunião ela vai ser gravada. Hoje a pauta de reunião: debate sobre criação de um mercado loja de conveniência dentro do condomínio. 2, projeto de pintura e manutenção da fachada das torres. E 3, status dos serviços da empresa Clique Fibra. Como é que vai funcionar a nossa reunião? Vamos falar do primeiro item. Depois de finalizado, vamos abrir aí 1 minuto para que o morador possa fazer a sua pergunta pelo chat e vamos responder, tá bom? Assim a gente otimiza e todos podem participar. Após a cada manifestação de cada tema, inicialmente vamos dar a palavra para o conselho e posteriormente para os moradores, ok? Bom, iniciando, alguns moradores vieram falar comigo sobre mercado em condomínio, isso já desde o ano passado. O ano passado nós atendemos, né, um morador que trabalha no Carrefour, estava iniciando a implantação da loja Carrefour nos condomínios, conversamos com ele, o Carrefour agora, ele está implantando mais na capital, né, São Paulo, capital, e ainda não estão investindo no interior. Mas outras empresas, né, acabaram adotando também essa prática, e algumas empresas já vieram aqui no condomínio. E qual que seria esse intuito? Primeiro, na segurança dos moradores. Este mercado não é concorrência para ninguém que vende as suas comidas, seriam mercadorias, né? Feijão, arroz, farinha, chocolate, bolacha, pão. Tem uns mercados que vendem picolé, da Kibon, eles vendem com a geladeira também de refrigerantes, se o condomínio assim optar. Tem mercados que trabalham com produtos da Swift, enfim. Então, trabalham com uma extensão de produtos, né? E para quê? Para comodidade, e alguns produtos de higiene e de pets também, tá, pessoal? E para comodidade do morador, e para a segurança, onde esse mercado, ele funciona 24 horas, onde a empresa, ela faz a instalação de câmera, e a compra é feita por cartão de crédito. E assim facilita também o dia a dia, madrugada, se alguém precisa, né, comprar alguma coisa, enfim. Eu sei que é o anseio de muitos moradores, outros não, e inclusive esse assunto começou a ser debatido também, a questão do regulamento interno, né, onde ali tem um tópico, onde diz que não tem autorização de venda, o comércio em si dentro da residência. Mas muitos dos condomínios estão adotando este mercado e estão, assim, tendo um êxito muito grande. Eu mesmo já implantei um Carrefour dentro de um condomínio e, assim, foi um sucesso muito grande. As pessoas estão muito satisfeitas, os moradores, e também adotei um mercado onde o condomínio dá disponibilidade de um lugar aberto, que dê para eles colocarem essas gôndolas, só que nós temos que disponibilizar, né, tomada 220 e internet, por causa do totem, onde as pessoas elas fazem ali a sua compra. Vieram algumas empresas aqui no condomínio, e uma delas chamou bastante atenção, porque dá um retorno de 5% para o condomínio, desses produtos que são vendidos, e andou, né, em todo o condomínio, e viu alguns lugares específicos
para se instalar esses armários, né? Ele é totalmente aberto, e como eu disse, tem câmera, e geralmente eles assumem um percentual de furto, porque infelizmente nós temos furtos também em relação a essas mercadorias. É um percentual muito pequeno, até porque como ali tem uma fiscalização de 24 horas, mesmo assim existe essa situação. Então, dependendo do valor, né, o contrato já estipula um percentual aí de supressão por parte da empresa em relação a furto. Vou passar a palavra para vocês, por favor, primeiro para o conselho, perdão. Temos aqui Elaine. Deixa eu ver aqui quem tem. Seu Antônio. Daniel. Conselho quer se manifestar sobre esse item, pessoal? Todos estão me ouvindo? Está saindo meu som? Tá? Oi, Patrícia. O Johan participando. Oi, doutor. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Depois eu quero fazer um comentário sobre as questões jurídicas, tá? Perfeito, perfeito. Então... Patrícia. Elaine, desculpa, Daniel, só falar que eu e a Elaine já conversamos sobre esse assunto, ela é bem favorável. Pois não, Daniel? Não, eu só quero colocar que, na minha opinião, assuntos como esse, que envolvem diretamente a vida das pessoas, eu acho que tem que ser discutido em assembleia. Concordo em iniciar um debate aqui, né? Mas, na questão final, eu acho que quem tem que decidir é os moradores, né? Que são assuntos que vai influenciar diretamente o cotidiano das pessoas. Como eu já opinei em outras oportunidades, né? E não foi levado em assembleia, como, por exemplo, o aplicativo que ele foi efetivado sem uma consulta aos moradores. Então, são questões que eu acho fundamentais que os moradores opinem se acham benéfico ou não. É só esse ponto que eu gostaria de colocar. Perfeito, Daniel. Como você disse, aqui é um debate, né? Aqui não é para decidir nada, simplesmente nós estamos levando esse assunto aos moradores em razão, né, de termos recebido bastante cobrança em relação a esse tema, e esse tema tem que ser deliberado, sim, em assembleia, né, e não aqui nessa reunião. Mais alguma pergunta? Boa noite, Patrícia. Eu tenho uma pergunta. Oi, Amilcar, boa noite. Eu queria que o doutor Einaiber falasse quais são os prós e os contras perante a convenção do condomínio, né, que acho que foi passado esse assunto para ele, né, para a gente saber se a convenção nossa autoriza ou não. Eu não sei se você falou isso daí, eu peguei a reunião faz uns 5 minutinhos, tá? Não, o doutor Einaiber, ele falou que vai se pronunciar em relação a isso. Ainda ele não se pronunciou. Então, eu queria escutar o questionamento dele, o que se a convenção nossa permite ou não, porque se permitir, aí vai ter as dúvidas. Se não permitir, acho que é assunto encerrado, né? Essa é a minha dúvida. Doutor Einaiber, o senhor poderia, por gentileza, se manifestar sobre esse tema, por favor? Posso, vamos lá. Isso é uma questão muito delicada. A destinação do condomínio, ela é exclusivamente, e isso está lá na convenção,
né? Ela é específica e exclusivamente residencial, né? Mas a natureza do condomínio em si, a convenção, ela não em nenhum momento, ela apresenta a proibição de se manter alguma atividade comercial dentro do condomínio, o que não muda a natureza do condomínio, né? Então, assim, é uma questão polêmica. Quando eu recebi esse assunto, né, eu pesquisei a jurisprudência e não tem, é uma coisa nova, né, Patrícia? Então, ainda não tem... Positivo, doutor. É uma coisa nova, então, assim, não tem discussão jurídica ainda consolidada sobre isso, né? A minha opinião jurídica, eu acho que o que a convenção não proíbe, né, permite. Porém, né, eu acho que tem que fazer, tem que ir à exaustão a consulta aos moradores. Por que isso? Porque imagina que isso a gente promove uma deliberação em assembleia por maioria simples, né? E alguém ou algumas pessoas não concordam expressamente com isso. E aí existe o grande risco de entrar em juízo e o juiz reverter, o juiz determinar, né, o encerramento da atividade e a proibição, né? Então, assim, porque o que a convenção diz, para você entender? A convenção prevê que, a natureza do condomínio é residencial, ou seja, só pode ter moradia, né? Só pode ser para moradia. Ela diz que as áreas comuns, nas áreas comuns, né, não pode haver qualquer tipo de instalação que não seja residencial, só que do condomínio, né? Nós estamos falando de um comodato, uma espécie de comodato, né, nesse procedimento de mercado. Então, para vocês verem a complexidade disso, né? O que diz a convenção também e a legislação? Diz que se eu for construir alguma coisa dentro do condomínio, eu vou precisar de um quórum especial, de 2/3. Se eu for construir uma instalação, mas eu não vou construir uma instalação, né? Eu estou entendendo que essa empresa ela vai instalar um container ou instalar uma estrutura móvel dela, né? Então, assim, não há qualquer proibição dentro da convenção, mas também não há permissão, né? Existe muita polêmica, falando juridicamente do processo, né? Falando do ponto de vista comercial e de benefício dos moradores, eu acho que não tem discussão, né? Ninguém vai reclamar de ter uma loja de conveniência à sua disposição, né? Mas, por outro lado, do ponto de vista jurídico, existe o risco, não existe a proibição dentro da convenção, nem dentro da lei, mas existe o risco de isso ser revertido juridicamente se tiver alguma maioria ou algumas pessoas contra o assunto. Então, Patrícia, assim, é bem polêmico mesmo, viu? Doutor, geralmente, o que a gente faz? Como a gente está trazendo esse assunto, né, nessa reunião, até para ouvir, né, ouvir o conselho, ouvir os moradores, a ideia é fazer uma enquete, trazer os moradores para conhecer, para que esse assunto fique bem esclarecido. Agora, todo o condomínio, né, que acabou adquirindo, né, esse mercado, o Carrefour é container, mas aqui as empresas que vieram, eles colocam um tipo de um armário, sabe? E ali coloca como se fossem prateleirazinhas. Isso. E eles retiram a qualquer momento, então não amarra nada ao condomínio. E bem interessante, e interessante também a devolução ao condomínio, né? Porque queira ou não queira, vai ficar numa área do condomínio, na exposição, enfim. Então, como é um tema, como o senhor disse, é muito novo, só que um morador vê no condomínio, acha bacana e traz, né? E nos pede. Então, aqui eu sou um canal de receptação, né? Então, eu tenho que receber
Claro, claro. E aqui compartilhar, mas eu entendo essas peculiaridades, sim. Esse é um tema bem complexo, né? Apesar de estar conversando com muitos moradores que querem, esse tema ele tem que ser bem esclarecido, dirimido e levar para uma assembleia. Tudo que o senhor falou, concordo 100%. Não tiro absolutamente nada, né? Mas... Usando uma pergunta do Leandro, até para encaixar a minha resposta. O que existe, está perguntando se a permissão de utilização de qualquer área comum ela precisa de 2/3. Na verdade, são dois aspectos dentro da Convenção e do Código Civil. Uma é mudar a destinação. Imagina que eu tenho uma sala que é uma área comum do condomínio. Para eu mudar a destinação dessa área, eu preciso de unanimidade. Eu preciso que todo mundo, de todos os condôminos, né, sejam favoráveis. Agora, também tem outra norma que diz que se eu for construir alguma coisa nova dentro do condomínio, aí eu preciso de 2/3. Entendeu? Então, é o que eu disse. Se eu for construir algo, eu preciso de 2/3. Agora, se eu for mudar a destinação de alguma área comum, aí eu preciso de unanimidade. É isso. Então, é bem polêmico, viu, Patrícia? Voltando, né? É uma tendência, realmente é uma tendência. O que se discute, eu não estou falando que quem entrar também vai ganhar, não. Eu estou dizendo o seguinte, que o que nós temos que provar é que o benefício do condomínio é maior. E aí, o entendimento que existe hoje é que isso é altamente benéfico para o condomínio. Perfeito, e seguro também, né? Traz aí a segurança. Até porque, assim, só para esclarecer, não fica ninguém para atender, né? A pessoa vai no totem, escolhe a mercadoria e passa o cartão de crédito. E, assim, não é um mercado grande para que as pessoas venham de fora para fazer compra, são coisas bem essenciais, né? Essa é uma pergunta que todo condomínio faz. Mas vem gente de fora. Assim, se a pessoa recebe uma visita, ela passar por lá, um exemplo, tá? Estou com vontade de comer um chocolate. Vai lá e compra um chocolate. Não é para fazer uma compra, porque são coisas bem essenciais do dia a dia mesmo que a gente precisa, né? Uma pergunta aqui do Amilcar: por que não começar com a criação do espaço PET em primeiro lugar? Amilcar, sobre o espaço PET, eu tenho conversado com o Levi desde o ano passado, porque ele se comprometeu de ver isso para nós, né? E estava agendado para ele vir há 1 mês e meio. Mas primeiro a mãe dele pegou Covid, agora o pai está na UTI, então ele está bem complicado. Mas o espaço PET, ele está bem adiantado, inclusive eu fiz já todos os orçamentos do que será preciso. A única coisa que eu preciso que ele monte esse projeto para nós. E em breve a gente vai estar disponibilizando aí para todos vocês, tá? Peraí, deixa eu ir respondendo aqui. A Alessandra expôs a opinião dela. O mercado do condomínio é uma geladeira, tipo metrô. Isso. Não entraria como construção, e sim um aluguel de equipamento. Qual a duração deste contrato? Geralmente, esses contratos, eles têm tem empresa que ela faz por período indeterminado, e tem empresa que ela coloca um prazo aí de 6 meses, tá, Kleber? Patrícia, concordo com a Milka, temos questões mais importantes para resolver, não sou contra o comércio, porém, temos pendência de necessidade de licitação dos moradores com área PET. A área PET já está aguardando o engenheiro, todos da churrasqueira já fizemos as cotações para levar para a Assembleia, a iluminação das garagens, que é uma questão aí que envolve um cronograma, iluminação dos postes,
fiz um vídeo hoje que vocês vão receber, que já foi contratada a empresa por um prazo aí de 30 dias para o ajuste dessa manutenção. O André, talvez uma ideia, após todo um debate, discussão a respeito, seria um período de teste. Assim, as pessoas que não conhecem ou não sabem que se tratam possam ter conhecimento, ver como realmente funciona. Geralmente é isso mesmo, André, eles deixam até por um teste mesmo, né? Não dando certo, é que nem a máquina da Coca-Cola. Gostou, não gostou, eles retiram, não tem custo nenhum para o condomínio. Onde seria o mercado? O mercado seria dos halls de subsolo ali onde tem o elevador. Aí ficaria esse tipo de armário, né? O próprio Johan, ele fez menção de uma empresa que realmente esteve também no condomínio, e ele deixa um tipo de uma geladeira, tipo aeroporto, rodoviária, né? Isso aí seria colocado ali no subsolo para cada torre. Vieram algumas empresas aqui, o Kleber, vieram o Market for You, o Carrefour ele declinou porque ele não atende ainda o interior. Nós tivemos também a empresa aqui, peraí que eu vou te falar. Inclusive, ela falou comigo hoje aqui. Vou procurar aqui, daqui a pouquinho eu falo o nome da empresa. Isso. Cada torre teria uma, mas não de entrada de vocês. Ficaria no hall dos elevadores do edifício garagem. A limpeza das fachadas também está dentro da sua demanda, câmeras, monitoramento de segurança está bem adiantado também. Acredito que seriam bem mais urgentes. Nós podemos aguardar decisão em assembleia. Positivo, Patrícia. Ficaria um em cada torre, sim, Natália. Temos estrutura para isso? Elétrica, espaço? Positivo, Patrícia, temos. Não vai incomodar os moradores por estar perto de alguma torre? Não, porque ele vai ficar ali no edifício garagem, no hall dos elevadores, edifício garagem. Vamos ver aqui. Agora perdi o nome da empresa aqui. Como é que chama? É aqui. Essa Casa Group, ela coloca o tipo de uma geladeira que ficaria em cada edifício garagem, ali no hall do elevador. Meu Mercado, Smart Store, e assim, só veio uma empresa no início que ela queria montar um mercado mesmo, onde ficaria uma pessoa, e não tem condições, né? Então, toda essa sistemática em relação às outras empresas seria ali sem um atendente, onde tem um totem, a pessoa escolhe os seus produtos e passa aí o cartão de crédito, cartão de débito, enfim. Uma outra situação também é que a estrutura desses outros mercados, exceto a Casa Group, são feitos com esses armários, tipo prateleiras, né, para que a gente coloque os produtos, e esse Casa Group, você pode até retirar lá o seu produto com o celular, que aparece um QR Code também, é bem bacana, e essa é a estrutura que eles precisam, um espaço simplesmente para colocar essas prateleiras ou essa máquina que parece uma geladeirazinha, tá?
Geralmente eles devolvem, né? O único que devolve aqui de todos esses que eu comentei com vocês é a Casa Group, que eles revertem 7%, eu falei 5%, pessoal, desculpa, são 7%, eu estou vendo aqui, da venda líquida. O Smart Stores, eles não oferecem absolutamente nada. O Market for You, ele reverte para o condomínio 2%. É isso. E como é que a gente faz um checklist, né, para saber ali o que foi vendido durante o mês? Eles repassam para nós, no fim do mês, um relatório de produtos que tiveram a sua saída, onde tem o horário, tem até o horário e o dia da saída desse produto, e ali eles trazem esse relatório para que a gente possa ver que realmente é o percentual que está sendo revertido ao condomínio. Os custos do condomínio... Oi, quem fala? Daniel. Oi, Daniel. São 11 freezers, então, não é isso? Quantos freezers vão ser espalhados no condomínio? Não é mais ou menos um freezer, é uma geladeira, né? Aí seria em cada edifício, garagem, onde tem o elevador. Então, no total, aqui são 7. 7 freezer, consumindo energia, né? 24 horas, eu acho que teria que ver essa conta aí, né? Isso, geralmente, cada geladeira dessa, pelo cálculo que eu já tenho de experiência nos outros condomínios, consome mais ou menos R$60 de energia. Mas como tem a devolução para o condomínio de dinheiro, esse valor que entra é para essas despesas de energia. Não, então é isso que eu estou falando. Esse 7% que a gente está imaginando, na verdade, sai por elas, né? Não há lucro nenhum para o condomínio. Acaba sendo lucro, sim. Sabe por quê, Daniel? Eu tenho um condomínio de 600 unidades que a gente consegue receber do mercado R$1.500. E lá eu só tenho 2 geladeiras. Então, a gente paga R$120 de energia e o restante vem por uma conta específica. Lá o consumo é bem alto. Eu acredito que aqui o consumo também vai ser bem alto. Pelo menos os condomínios que tem próximo ao Vista Parque, que tem, né, esse mercadinho, a devolutiva que eu tive também foi bem positiva, sabe? Não, eu entendo. Agora, nós estamos falando aqui de projeção, a realidade ela é outra, né? Então, nós temos aqui um consumo da área comum muito grande. Então, a minha preocupação é que isso possa agravar ainda mais, né? E outra é uma ideia, né, que você cria penduricalho. Então, a gente tem sérios problemas dentro do condomínio, e aí você vai ter mais outro problema. O morador reclamando, né, que a geladeira não está sendo abastecida adequadamente, né, e acaba perdendo tempo. A gente pode acabar perdendo tempo com essa questão aí de manter a geladeira, né, abastecida, tem que cobrar o fornecedor, esse tipo de coisa. Então é algo que tem que realmente se avaliar muito bem se vale a pena ou não. Eu, na minha opinião... Foi bem interessante você ter tocado nesse assunto que eu não tinha comentado. As empresas, elas têm um controle de saída de mercadoria. Então, até hoje, o único problema que eu não tive, estou falando eu porque eu já tenho 2 mercados, foi com abastecimento. São muito rápidos, não trazem problema de logística nenhum para o condomínio, e é bem bacana, tá? Então, esse tipo de problema não se tem, por causa de logística, e eles têm ali um aparelhinho que ele consegue ter ciência do que está saindo, o que está faltando dentro do condomínio. Por exemplo, a Coca-Cola, eu tenho uma máquina da Coca-Cola, o abastecimento é um dia sim, um dia não, porque consome quase 100% da geladeira. Então, eles têm um controle bem bacana. Mas existem uma série aí de mercados, né? A gente está trazendo aqui para vocês um debate somente para que vocês tenham ciência, né, do que já foi oferecido, que alguns condôminos querem, outros não, enfim.
Vamos ver aqui que o pessoal tem se manifestado. Patrícia, só uma observação. Pois não, doutor. Estava observando uma saída jurídica, se essa for a vontade depois, as enquetes que você deve fazer, enfim, a gente incluir naquela alteração do regulamento interno, nós fizemos uma proposta de inserir um inciso, não sei se você se lembra, no artigo 16º, que fala do exercício de atividade do condomínio, exceto as feiras e bazares que seriam autorizados em assembleia. E aí nós poderíamos incluir também esse comodato de mini mercado, entendeu? Positivo, perfeito. Então, assim, pelo menos teria algum respaldo, né? Porque se nós não temos proibição, também não temos autorização. Perfeito. Então, se essa for a vontade da maioria, também acho que dá para a gente encaixar, tá? Perfeito, perfeito. Já foi falado sobre quais os custos ao condomínio. O custo que nós temos que ter, Patrícia, só para reiterar, o que as empresas nos pedem, né? O ponto 220, e sinal de internet, para que o totem, né, possa funcionar. O Kleber, além dessa empresa que oferece 5% das compras, só retificando, tá, Kleber, essa Casa BUP oferece 7%. Para o condomínio, o que as demais oferecem são os outros percentuais mais baixos, tá? Alessandra, essa porcentagem seria usado para diminuir o condomínio? Não, Alessandra, não seria usado para diminuir o condomínio, seria uma linha financeira que teríamos, né, para ter essas despesas da instalação, para receber aí a instalação, né, das máquinas e para investir em outras melhorias que precisamos no condomínio. Não estou vendo lucro, onde nós teremos que pagar para eles venderem seus produtos. Ou só para o fundo de caixa? Não, entraria numa linha contábil para que fosse destinada aí para outras melhorias no condomínio. Seu Edson, não haveria sobrecarga na rede elétrica do condomínio? Não, seu Edson, inclusive eu tenho até um laudo que foi feito no outro condomínio, que eu tenho muito problema de energia elétrica e não comprometeu em absolutamente nada. É muito baixo o custo de energia da máquina. Kleber, em caso de danos aos produtos ou equipamento no mercado, quem se responsabilizaria? Então, Kleber, no contrato já vem estipulado um percentual aonde o mercado se responsabiliza por furtos. Como eles deixam câmera que fica ali ligada 24 horas, tem como identificarmos. Eu já passei por uma situação dessa, onde conseguimos identificar o morador e o visitante, né? E ele foi obrigado a pagar esse prejuízo que ele causou. Novamente, o Kleber, além do percentual de vendas, as empresas interessadas oferecem mais algum benefício ao condomínio? Não, seu Kleber, somente mesmo o repasse de um percentual sobre o líquido, tá? Uma outra informação aqui que eu não passei para vocês também, essa empresa do 7%, ela também deixaria ali uma geladeira na frente da academia, para que a gente pudesse fazer um teste ali para os moradores, para ver se eles têm interesse ou não. Então, deixaria ali como teste essa geladeira, ali próximo à academia. E ali as pessoas teriam acesso para ver também em relação a consumo, promoção de alimentos, enfim. E ali a gente nem vai precisar da própria internet, né? E outra situação também bem interessante, que se optarem por essa empresa, como ela é toda fechada,
os produtos eles não ficam, né, à disposição, evita a questão de furto também. Então, traria uma segurança também maior aos moradores e ao mercado, né? Patrícia, a realidade entre os condomínios pode ser diferente do nosso. Temos problemas com energia aqui, entendo o que o Edson falou. Realmente, a gente não pode comparar um condomínio com o outro, mas a questão do mercado a gente pode comparar, até porque, assim, a receptividade, né, coisa nova, todo mundo quer, por isso que nós estamos debatendo aqui. Kleber, após as explicações, não vejo grandes vantagens ao condomínio. A única vantagem que tem, Kleber, é a segurança mesmo. Você querendo comprar qualquer coisa, em qualquer horário de madrugada, vai estar ali à disposição, seja os produtos estarão ali disponíveis, né? Daniela, também não vejo vantagem alguma, só mais despesa aos condôminos. Ela se refere ao consumo de energia. Não, eu entendi em relação ao consumo de energia, seu Edson. Cada condomínio tem a sua particularidade em relação à questão da energia também. Mas, aquilo que eu reitero, né? Eu sou um canal que eu recebo e eu tenho que compartilhar com vocês. Então, entendo que podemos fazer aí uma enquete para ver quem tem interesse em saber mais, até a título de deixar aqui uma máquina disponível para que fique como teste. Vamos ver qual que vai ser o sentimento, o anseio aí do próprio morador, né? O André, não será o condomínio que irá usar o mini mercado, sim os moradores. Sim, os moradores. Seu Antônio, temos espaço físico para essas geladeiras nas garagens? Sim, seriam no hall dos elevadores. O espaço é muito pequenininho. A geladeira não requer um espaço grande, tá? A Flávia, gostei bastante da ideia, a comodidade para o morador seria ótima. A vantagem é para o morador, o benefício para o morador, que precisa ir ao mercado e precisa de algo essencial. Essa é a ideia, Flávia, né, dessa comodidade e segurança mesmo. Mas eu acho que esse assunto, pelo menos essa ideia, né, deu para passar aí para vocês. E vamos fazer uma enquete. Vou pedir para cada empresa nos apresentar um vídeo para que a gente possa colocar ali no aplicativo e vocês possam ouvir as empresas, o que cada empresa oferece ao condomínio e também essa disponibilidade de uma empresa deixar aqui como teste para que as pessoas tenham ciência de como é que funciona, tá bom? Patrícia. Pois não, Daniel? Colocar só mais um ponto. Nós temos aqui um alto número de moradores que praticam venda, né? Tem aí os grupos de venda. Eu acho que isso aí também pode desprestigiar um pouco o trabalho desses moradores, né? Então, acho que seria interessante também observar esse aspecto. Então, Daniel, o que vai vender no mercado não vai impactar com a venda dos moradores. Então, geralmente, o que vende no mercado? É o arroz, feijão, óleo, açúcar, bolacha, chocolate, drops, salgadinho, leite condensado, cereal, é isso, tá? E outra coisa, que o pessoal, as coisas que o pessoal vende de comida, não vai ter comida pronta, né? Não se vende comida pronta no mercadinho. Então, não vai impactar nenhuma das pessoas que vendem. Outra situação também, que até eu falei, tem ração de cachorro, produto de limpeza,
um produto higiênico, são bem coisas básicas que no dia a dia, né, a gente pode querer comprar, né, um papel higiênico que acabou no meio da noite, enfim, são coisas bem práticas aí, bem rápidas de supermercado. Eu vou colocar aqui, Patrícia, quando você fala, Daniel, eu só vou colocar o nome dos mercados aqui, tá? Não, tá. Não, eu vejo assim, o empreendedor, quando ele está vendendo, é uma coisa, né? Que ele está querendo instalar. Mas depois que ele instala, é lógico que ele vai colocar produto que tem saída. Eu não vejo razão, né, do camarada colocar 1 quilo de arroz para vender na porta da academia, entende? Então, eu acho que ele vai colocar coisas que têm saída, né, que as pessoas consumam. Então, eu acho que isso pode sim desprestigiar os moradores que têm utilizado aí o grupo de vendas para gerar renda. Agora, é claro, uma discussão em uma assembleia, aí cada um avalia o que é legal, o que não é, né? Não, perfeito, mas o que vende nesses mercados são isso, tá? Eles só mudam o produto se o condomínio pede. Então, desde o início é feita uma escolha dos produtos e eles abastecem, eles trazem já o mercado com esses produtos. Algum outro produto que queiram que coloque, aí o condomínio passa essa informação para o mercado, tá? Em outros condomínios se tem bastante o lado comercial também, de venda de comida, e foram as mesmas perguntas, né, que foram feitas, e hoje o pessoal está super satisfeito, porque utilizam, inclusive, desses produtos para poder fazer comida, para poder vender. Então, simplesmente só estou passando aí informações, né, de experiência, que eu costumo dizer que às vezes só muda de nome, endereço e condomínio. As práticas, elas são muito parecidas. Mas esse tema ainda vale aí várias discussões, vamos fazer uma enquete, e eu passei aqui o nome dos mercados, quem quiser consultar, fique à vontade, e estamos aqui também para esclarecer aí todas as dúvidas, tá bom? Até fazer uma live com cada empresa, para que os moradores possam fazer suas perguntas também, isso é bem válido. Bom, sem mais perguntas nesse tema, pessoal, podemos mudar de assunto? Aí a Daniela, moramos tão perto de mercados e atacadistas, que por sinal têm preços ótimos. Se comprometer e ter mais despesas com energia para ter as mesmas mercadorias. Ok, sim, Daniela. Mudando de assunto, vamos passar para o segundo tema, que é o projeto de pintura e manutenção da fachada das torres. Esse foi um tema que já fez parte de uma das nossas assembleias, né? Não temos aí, não tivemos aprovação na época, mas já se passou aí do prazo para manutenção da nossa fachada, e alguns casos, né, de infiltração, as pessoas nos trazem, e não é só isso, o aspecto também, né, o aspecto de sujo. Então, eu vou passar aqui a palavra para o Renan, que é ele que tem acompanhado os prestadores, que aqui eles vêm para visitar o condomínio, para nos passar um orçamento, e eu vou passar aqui para o Renan, para ele falar um pouquinho dos orçamentos, porque cada um traz aí uma condição, né, de manutenção, e é bem interessante também. Renan, por favor. Boa noite a todos, tudo bem? Pessoal, esse tema ele é um pouco delicado, né? Muitos moradores nos perguntam quando é que vai ser a manutenção, né, das fachadas. Aqui está vendo ali as torres 10 e 11, tudo novinho, então tem gerado diversas dúvidas aos moradores das demais torres, e eles vêm até a administração fazendo esse questionamento. A gente
desde do meio do ano passado, tem feito orçamentos, trouxemos empresas que trabalham especificamente com a manutenção, com a pintura dessas fachadas, né? Fizemos diversos orçamentos, temos orçamentos hoje de 1,5 milhão, de 2 milhões, né? E assim, a gente está em busca do que vai ser melhor. Hoje, quem faz ali o acabamento da pintura das torres 10 e 11, ele é um morador. No passado, ele fez uma proposta de lavar as torres, fazer um teste de hidrofugação, fazer uma impermeabilização e tratar todas as trincas. E assim, ele garante que com essa lavagem, as torres ficarão igual ali às torres 10 e 11, né? A gente tem feito esse estudo e pretendemos levar aí futuramente aí criar, né, um fundo de obras, discutir mais sobre uma criação de um fundo de obras com o conselho, com os moradores, para que a gente possa levar para uma assembleia e aprovar, pois está tendo muita infiltração da fachada para dentro das unidades, está gerando prejuízo, às vezes o condomínio já teve que reembolsar devido a uma infiltração dentro de uma unidade, a unidade acabou com um móvel sendo danificado, né? Então isso é um assunto muito delicado, e a gente não pode mais esperar. Já se passou aí os 5 anos dessas manutenções, e a gente pretende levar para a próxima assembleia aí, né, já com o estudo todo pronto, com a criação de um fundo para obras, né, e todas essas manutenções, tá? A gente vai tentar fazer aí umas manutenções aqui em uma churrasqueira, ver como é que funciona, se a empresa vai atender bem ali a necessidade, né? Isso já foi discutido antes com o conselho, de fazer um teste piloto em uma churrasqueira para ver se a empresa do morador, né, ela atenderia. Mas aí acabou que ele está fazendo ali as torres 10 e 11. A Alessandra perguntou aqui, aproveitando para perguntar. Você quer falar? A grade da varanda, Alessandra, geralmente ele entra no escopo da manutenção da fachada, apesar que tem morador que ele já está fazendo essa manutenção, né? E até pertinente, porque a gente recebe muita reclamação com o tempo ele vai enferrujando por causa de material, né, que é utilizado, e também por urina, né, de animal que acaba caindo ali na grade. Mas isso acaba contemplando, sim, tanto a pintura, o tratamento em si da fachada, que primeiro se lava, e depois é feito o tratamento das trincas, e a pintura, né? Inclusive é bem complexo, porque envolve as unidades que possuem a tela de proteção, nenhuma empresa retira, então tem as suas peculiaridades aí na manutenção dessa fachada, sabe? Mas geralmente as unidades que não têm o envidraçamento contemplam até a pintura da própria sacada. E tem morador que prefere ele pintar do que deixar a empresa entrar na unidade. Então, tem uma série de particularidades que isso, né, quando esse tema ele for deliberado, a gente vai ter que, né, inclusive antes da deliberação, a gente falar desses pormenores que acabam sendo muito importantes para que a manutenção fique contenta. Tá? Mas é como o Renan disse, nós já tínhamos há 2 anos atrás reclamação de infiltração, e agora as reclamações aumentaram. E já tivemos unidades, e está aqui o doutor, se puder esclarecer um pouco esse assunto aqui para os presentes, a responsabilidade na manutenção da fachada é condomínio. Então, quando algum morador que já está danificando, né, seus móveis, em razão aí de chuvas, a responsabilidade é inteira do condomínio nessa manutenção.
Doutor, se o senhor puder, por gentileza. Não, é isso mesmo, você resumiu, né? A responsabilidade pela manutenção da fachada do condomínio é o próprio condomínio na figura da síndica. Então, esse tema, ele, infelizmente, né, eu costumo dizer que essa é a manutenção mais custosa que o condomínio tem, por isso que nós recebemos aqui outros orçamentos que ficaram muito, mas muito altos mesmo, e esse que o Renan mencionou foi um orçamento mais em conta que nós tivemos, né? E os moradores tiveram aí uma noção, e bem como também o trabalho que já foi feito na churrasqueira. E realmente o trabalho ficou muito bem feito. E não tem mais como fugir dessa manutenção, né? Já passamos o prazo. Qual que é o valor, cara? Não foi aprovado. Você tem aí fácil o orçamento, Renan? A gente vai passar aqui, Daniel, enquanto o Renan ele abre aqui o arquivo. E essa manutenção ela já passou o prazo, né? Na época que nós levamos estava dentro aí do prazo, e infelizmente ela tem que ser feita, né? E é interessante criar-se mesmo um fundo de obra para que a gente não tenha que ficar discutindo, né, a cada 5 anos esse tema. Então é bem pertinente o condomínio discutir, sim, sobre essa verba que fica ali, essa linha contábil, e pelo menos quando vai se decidir fazer novamente essa manutenção, já tem ali um valor, e ser aí discutido o rateio da diferença, né? Esse valor, eu lembro, deixa ele trazer aqui o valor real, vou passar para você, Renan, a palavra. Só um minutinho que eu estou fazendo o levantamento aqui, tá? Patrícia, enquanto isso, quanto tempo faz já que não faz a manutenção? Nunca foi feita, doutora. Nossa. Nós levamos para a Assembleia, só que não foi deliberado, né? E agora nós temos que levar, não tem jeito, né? É uma responsabilidade minha, levei em tempo oportuno, isso tem ata, mas agora temos que levar e deliberar. É porque a convenção tem o prazo de 2 anos, né? Pelo manual do síndico, seria os 3 primeiros anos, que também já tinha se passado, né, quando eu entrei. Uhum. E aí eu levei logo na Assembleia, agora não me recordo se foi em 2018, 2019. Nós temos a ata. Vou passar aqui a palavra para o Renan, que ele já vai passar aqui os valores, tá? Pessoal, esse orçamento ele vai ter que ser atualizado, já passou do prazo, tá? Mas na época que a gente fez com esse morador, vai aparecer aqui na tela, só um minutinho, ele cobrou, tá, 300 mil, incluindo 9 torres, 6 edifícios de garagem, 2 guaritas e a administração, tá? Assim, todo o serviço que eu ia fazer, mão de obra, oferecer mão de obra, né? Aqui, eles iam fazer aqui, tá tudo detalhado aqui, guaritas, ADM, salão de festa, academia, serviço de restauração de fissuras, trincas, desplacamento, revitalização e lavagem de fachada. Tá? Na época que a gente fez com eles, eles cobraram o valor de 300 mil, tá? Para fazer todo o condomínio, desde a lavagem das torres, o mesmo garante que com a lavagem, todo o tratamento que eles utilizam para fazer a lavagem, ela fica com a mesma cor que hoje está o revestimento das torres 10 e 11. Essa empresa é a que está fazendo a Mega Revestimento de Construções
e Revestimentos é a mesma empresa que está fazendo hoje o acabamento, né, de monocapa das torres 10 e 11, e esse que foi o valor, né, e eles facilitaram bastante o pagamento. Na época, quando nós fizemos aqui o orçamento, o sinal era de 20 mil, mais 16 parcelas mensais de 17.500, tá? Assim, eu vou precisar atualizar, mas na época que a gente fez, ficou esse valor de 300 mil. O proprietário da empresa, ele mora, né, na Torre 8, e assim, ele mora na Torre 8 e ele tem interesse em fazer esse serviço aí. A gente fez até uma apresentação no conselho, para o conselho, né? Então, a gente atualizando, a gente passa novamente aí, deixa disponível o documento com a proposta. Os outros orçamentos que a gente recebeu, né, eles variam de 1,5 milhão a 2 milhões. Todos esses orçamentos eu vou criar uma pasta no Google Drive e vou deixar disponível para todos os moradores, para que eles tenham acesso do que cobre, do que não cobre, né, e os valores das propostas. Vanessa, esse orçamento ele é do ano passado, né? A gente trouxe esse assunto aqui para debater com todos, que a gente precisa do andamento, né? Assim, eu não atualizei ainda com essa empresa, mas assim, eu acredito que ele vai deixar mais ou menos nesse valor, por ele ter uma equipe alocada aqui dentro do condomínio. Alguém tem alguma dúvida? Patrícia, pode-se fazer o serviço por fases? Então, Patrícia, fazer por faseado, de qualquer forma, a empresa ela vai fazer, porque ela não conseguiria fazer tudo de uma vez só. Geralmente se faz aí duas torres por vez, né? Porque é bem crítico. É a manutenção mais complexa que tem, porque tem que tirar a rede, tem que fazer a pintura do gradil, ela tem que ser por fora, mas o morador ele tem que tirar tudo da sacada, se tem uma varanda, né, se é fechada, às vezes ele tem que entrar dentro da unidade, enfim, é bem complexo. Então, se faz necessário fazer aí faseado. E tem uma situação aqui que o seu Edson colocou, é feito esse jato, né, onde eles colocam um produto químico também, aí a unidade tem que ficar bem fechada também, porque senão entra água, entra sujeira, enfim. Agora, a questão de prazo, o certo é fazer, né, a cada 2, 3 anos a lavagem, e depois, com 5 anos, fazer o tratamento das trincas e a pintura. Como já passou esse prazo, né, que foi estabelecido pelo manual do síndico, eu entendo que teríamos já que fazer o tratamento de todas, porque senão vai ter uma diferença de cor gritante, fica muito feio, né? Então, é bonito de se ver no todo a harmonia, a manutenção geral, e não por fase. Então, esse é esse esclarecimento que eu teria que passar para você, tá? Eu entendo que teriam que fazer aí as 9 torres. Obviamente, faseado cada um com seu prazo. Como são muitas torres, ele acaba ficando aí aqui por um bom tempo, porque a cada grade pintada tem que ter um termo de ciência, o aceite do morador, então é bem demorado esse trabalho, né? E tem a ver com os intempéries também, a relação de rede de proteção, essas unidades elas têm que ser direcionadas por causa de criança, animal, não pode ficar muito tempo sem essa rede de proteção. Uma rede de proteção não pode ser tirada pela empresa, tem que ser pelo morador, pela uma empresa, né, que ele contrate para depois vir e instalar novamente. Infelizmente, a unidade vai ter que ter esse gasto também. Por isso que eu falo, além de uma manutenção ser mais custosa, ela é bem chata de se fazer.
tá? Seu Edson, já respondido, né? Haverá sim essa pressão de água nas fachadas, sim. Só senhor Edson, a dúvida dele, tem um nível, tá, do hidrogen. Não pode ser muito forte, até por conta da monocapa. Então, ele explicou isso para a gente, ele tem um nível de pressão que não vai furar a parede e não vai infiltrar. É uma pressão que eles vão utilizar um produto para fazer a limpeza. Então, ela não vai perfurar a monocapa, não pode. Tem que ter a pressão, ela tem um nível, tá, seu Edson, para que isso não ocorra. Qual que é o prazo que ele deu para cada torre? Não sei se menciona. Seu Antônio, a questão da caixa d'água não pode ser comparada com a manutenção das torres, tá? A questão da manutenção dos reservatórios de água, nós temos aí um acordo que foi feito junto à Livem, por isso que agora a empresa vai terminar, faltam só 2 reservatórios de água para finalizar. Porque depois de finalizado, vem a empresa que é contratada pela Livem para fazer a vistoria, eles fazem os apontamentos e a empresa, ela tem que fazer aí a correção. Isso foi o que foi tratado junto à Cirela, né? Agora, a empresa vem no contrato especificando o término, sim, das torres. Acho que está mais lá para baixo, não, a gente fala do prazo. 360, é um ano. São 12 meses, seu Antônio. As 9 torres, né? As 9 torres, todas as garagens, Isso. ADM. Viu, Renan? Oi. Não, só colocar assim, eu acho que esse é um assunto que eu acho que ainda não está amadurecido. Primeiro que traz aqui um orçamento de um ano atrás, certo? E aí se apresenta 3 orçamentos com uma discrepância muito grande, um de 300 mil, um de 1,5 milhão e outro de 2 milhões. E aí o último é o morador. Você sabe que nós tivemos aí há 15 dias, acho que uns 10 dias atrás, aí a questão do muro da Torre 6, que também foi um morador que fez. Foi algo, né, que eu gostaria até que você explicasse aqui para a gente o que aconteceu. Então, quando entra um morador, para mim é uma preocupação a mais. Então, eu coloco o seguinte, assim como eu coloquei um ano atrás, quando essa discussão veio para o Conselho, eu acho que seria possível o próprio condomínio contratar os pintores e fazer essa manutenção devagar. Eu já tive conversando com alguns pintores aqui da construtora, e eles me explicando o processo, e eles compartilharam da ideia, não tem problema, Daniel, dá para fazer isso aí. Quer dizer, 2 pintores, 2 ajudantes, dá para fazer o trabalho. Então, por que não se conduzir dessa forma? Qual o impedimento que tem do condomínio contratar esses trabalhadores? Assim, Daniel, E como eu disse, quando se fala em morador, para mim tem gerado uma preocupação a mais, porque, né, você espera que o morador ele venha, né, com todo que venha com a boa vontade de se fazer um trabalho legal. E na prática nós não estamos vendo isso. Então eu acho que a gente discutir esse assunto aqui com um orçamento de um atraso de 2 anos, eu acho que fica um negócio fora da realidade, né? Então amanhã ou depois você pode apresentar um orçamento aqui totalmente diferente. Né? Isso aconteceu há 15 dias atrás, novamente, com a questão das lâmpadas, né? Que foi um valor e depois se apresentou outro. Tá certo? Então é o ponto que eu trago aqui para a gente debater. Tá, vamos lá. Primeiramente, isso aqui é só um debate, né, Daniel? Assim, a gente está debatendo, amadurecendo o assunto e falando da necessidade da execução. E assim, eu não vejo problema nenhum sendo morador, não morador. Eu sou terceirizado do condomínio, né? E a gente sempre vai atrás do que é melhor para o condomínio, dependendo se a pessoa é morador ou não, né? Assim, a gente pode sim
ver a possibilidade, a viabilidade de contratar pintores, porém aí vai ter o gasto com material, né? É uma responsabilidade que aí a gente vai ter que ficar o tempo todo correndo atrás de material. Eu não vejo problema nenhum, né? Isso aí a gente precisa levar para a Assembleia e os moradores decidem qual vai ser a melhor maneira de conduzir essa situação. Tá? Quanto ao muro, Daniel, assim, houve realmente há 15 dias atrás, a gente fez uma reunião, né, o conselho foi informado que seria feito o muro da Torre 6, o morador, proprietário da empresa que fez a manutenção no muro da Torre 6, informou que não tinha a necessidade de fazer a substituição de todas as vigas do muro, né? E aí ele fez o reparo, a manutenção e a troca do rejunte do muro. E aí sobrou material, o mesmo perguntou se não poderia fazer lá na Torre 8, né? Mas que lá não seria só feita a mesma situação que aconteceu na Torre 6, o reparo lá do muro da Torre 8, que também estava solto, estava trincado e queria quebrar, né? E a gente autorizou, porém, enquanto eles estavam encaixando as placas, a viga quebrou, né? E eu não tinha o conhecimento, eu estava na administração. Nesse momento, se você me ligou, né, de cabeça quente, informando, né, que palhaçada era aquela, né? Inclusive a gente chegou a ter um desentendimento no momento, né? E eu fui informei, na verdade você não houve ali aquele diálogo de informar o que aconteceu. Também não tinha conhecimento e assim eu fui acusado até de, como é que se diz? Eu fui até acusado de eu se submeter, né, que eu recebi alguma coisa do morador, e eu informei que não, né? E eu fiquei bem chateado com o que aconteceu, Daniel. Tentei diversas vezes, entrei em contato com você para conversar, para pôr os pingos nos is, não tive brecha, você não deu brecha, e achou melhor me expor aqui na reunião para todos os moradores. Assim, eu não devo nada para ninguém, estou aqui na administração. Quem tiver qualquer tipo de dúvida, está aqui, tenho todas as provas, tenho RT da obra que foi feita, né? Tudo que eu faço aqui, com autorização da Patrícia, eu não faço nada sem a autorização da Patrícia, sem passar para ela. E é isso, Daniel. Achei totalmente assim, de verdade. Eu tento diversas vezes chegar com você, conversar com você e resolver da melhor maneira possível, porém você prefere me expor. Renan. Só um minuto, Paulo, só um minuto. Prefere me expor assim, não vejo problema nenhum. Estou dando aí os esclarecimentos e estou à disposição para quem tiver qualquer dúvida. Não, deixa eu só terminar aqui. Eu não tô lhe expondo. Eu estou procurando o que aconteceu no muro lá da Torre 6. Informei. Quer dizer, houve um serviço contratado, esse serviço no final ficou por quanto? Quanto que efetivamente o condomínio vai pagar, né, para o prestador? Ficou o valor de 7.400. Ele tinha cobrado o valor, se fosse fazer os 12 muros, por 12 mil, né? E a gente fechou 7.400 para fazer só a Torre 6. Como sobrou material, o mesmo falou que poderia fazer ali, reaproveitar a massa, o material para fazer o muro ali da Torre 8 também, que estava com trinques, estava com as placas desencaixadas e não cobrou mais nada por isso. Mas é isso que eu estou colocando. Eu fui verificar o serviço e não aconteceu isso. Não houve troca de placa, não houve 15 metros de muro recuperado. Quer dizer, e mesmo assim ainda pagou o valor da nota cheia, os 7 mil, o serviço que foi cobrado. Então é isso que eu estou falando. O que a gente se discute aqui, quando vai para a realidade, é outra coisa. Então nós podemos estar discutindo uma coisa aqui da reforma das fachadas, e quando for lá na prática, que for executar o serviço, pode ser algo totalmente diferente. Você está entendendo? Agora, a minha intenção aqui não é expor ninguém, assim como eu não expus você no dia lá. Eu simplesmente questionei. Mas eu te expliquei, Daniel, e assim, foi trocado ali só uma viga e uma chapeleta. Eu falei que não ia trocar nada, porque não tinha necessidade de trocar. Durante a manutenção, houve o acidente ali, foi na hora que houve ali um estresse, né? E assim, Daniel, tem mão de obra, tem o material, assim, eu tentei cobrar, né? Tentei argumentar, tentei
ver se eu conseguiria o menor preço, mas não obtive aí o êxito. E eu te falei, Daniel, não vai ter nenhum custo a mais, vai seguir o valor da nota. Não, tudo bem. Eu não sou o dono da razão. Não só fui eu que participei da reunião, tem moradores aqui que Sim, participaram, e certo? assim, Que podem se houve, manifestar. Agora, assim, eu, na qualidade de conselheiro fiscal, né, eu procuro, dentro do meu limite, fazer o meu trabalho. Né? Como eu falei para você, eu tenho uma criança de 2 anos, é muito complicado. O amigo que também que tem uma criança de 2 anos aí sabe como é que é a correria. Então, eu acho que esse é um trabalho que não tem que ser feito só por mim ou por os demais conselheiros, tem que ser feito por todos os moradores. Cada morador, né, paga o seu condomínio, tem que procurar fiscalizar o que acontece aqui dentro. E a gente não tem tempo disponível integral para se dedicar a essa atividade. Né? É um trabalho voluntário que a gente sim, não, faz, né, isso dentro eu do nosso entendo, limite. isso eu entendo, com toda a razão. Tanto que eu falei para você que o que aconteceu foi o tempo de eu sair de lá e vir na administração, né? E aí você chegou lá e a gente depois se acertou e conversou. Renan, conversinha oba-oba que não vai levar a lugar nenhum. Só uma pergunta. Ô, Paulo, Morador não pode apresentar propostas se ele fornece serviços? então a gente aceita, né, proposta de moradores. Aham. Assim, eu não vejo Mas problema. não é bem aceita, né? Por ser morador, vamos falar assim. Assim, a administração ela tenta fazer o melhor para o condomínio, sendo Uhum. morador ou Sim, não. fora do condomínio, e a gente apresenta para o A conselho. ADM Isso. trabalha com valores. Se o valor é bom, lógico que ela vai acatar e pronto. Agora, assim, nada impede de um morador apresentar proposta, né? Porque, pelo que eu entendi, pelo que o Daniel fala, se é morador já fica um pé atrás. Porra, se o cara tem empresa, apresenta um preço bom, pega o preço bom, velho. Ou não? Mas não é isso que aconteceu aqui, Paulo. Você estava na outra reunião que teve a discussão sobre a reforma do muro? Sim, E você ouviu o direito ao que foi apresentado? sim. Você pode repetir para a gente? Eu posso, mas não quero agora. Não, se você puder repetir, aí você vai entender o que é que eu estou Não, colocando. é oba-oba, vai perder tempo, vai voltar atrás, tudo que foi falado Não, para isso. oba-oba não, é dinheiro, né? Se você não se preocupa com o seu dinheiro, não é porque é morador, né, que tem prioridade, não. O que tem Oba-oba, para prioridade mim, é o oba-oba, serviço, é independente se voltar é morador ou atrás. não. Pega tópico da reunião, leva tópico da reunião, leva isso que é importante, tópico da reunião. O resto, passou, pô. Bom, pessoal, aqui eu estou vendo aqui os comentários. Hoje não é para apresentar nenhum orçamento, né? Foi somente informado aqui o que foi nos apresentado por um morador, haja vista que vocês estão vendo, né, a olho nu, duas torres que foram pintadas pelo morador. A questão, eu também não estou entendendo por que está sendo trazido agora o tema do muro, porque não faz parte dessa ata, né? E a gente já explicou essa situação, já foi disponibilizado um relatório, o Renan vai, diante do que foi aqui falado, o Renan vai disponibilizar aqui um relatório também, o trabalho ficou muito bem feito, inclusive, mas já é a segunda vez que se tem problema com esse morador, eu não sei porquê, ele sempre foi muito solícito, inclusive. Primeiro foi uma questão ali da piscina, agora a questão do muro, né? E somos os primeiros a se ter problema incomodar aí o doutor Inaiber para que a gente possa ter o respaldo jurídico e notificar aqui as empresas, né? Então, eu vou pedir para o Renan colocar aqui o relatório, até porque o prestador não está aqui presente, a gente não pode falar por ele, não somos técnicos, né? Então, eu acho que é importante a gente ter quem fez o técnico aqui para ter a propriedade em falar. Você pode colocar, Renan? Só um minutinho, pessoal.
Todos estão vendo aí? Pessoal, aqui é um relatório fotográfico, tá, que a empresa utilizou, né? Assim, deixa só para atualizar o seu Kleber. Seu Kleber, quando eu passei esse orçamento, ele estava atualizado, porém no dia da execução, eles verificaram que não tinha necessidade de trocar placa, não tinha necessidade, dava para reutilizar e seria trocado só o rejunte, a massa de concreto, tá? Então a empresa, ela começou a fazer ela refez o muro todo, as partes, ela fez a recuperação de trinca do muro e das vigas de concreto que estavam danificadas, tá? Elas estavam desencaixadas aí e gerando um risco até de invasão dentro do condomínio, então eles fizeram toda essa parte em L aqui do muro da Torre 6. Sobrou material, a equipe estava disponível no local, o proprietário da empresa perguntou, Renan, a gente orçou a Torre 8, né, porém não foi aprovado o serviço, sobrou material, eu estou com a equipe aí disponível, né, era cedo ainda, e o mesmo quis fazer é aproveitar sem nenhum custo, sem acrescentar nada para o condomínio para finalizar também lá na Torre 8, que necessitava de manutenção. Então foi feito aqui, ó, todo esse serviço, tá? Ele fez um pacote, acabou acrescentando um pacote e aproveitando a equipe, então foi feito todo o muro da Torre 6 em volta de L, o muro perimetral e o muro da Torre 8, que no caso aqui eles iam só pôr as vigas, as placas de concreto, né, no local, porém uma viga estourou, onde acabou despencando um muro, porém no mesmo dia eles arrumaram, não teve nenhum custo, tá? Aqui não tinha chapeleta, foi adicionada, foi incluso uma chapeleta, não teve também nenhum custo adicional para o condomínio, né? E foi feito aqui o reparo. Assim, eu como condomínio, se tem uma manutenção preventiva ou corretiva para fazer, eu penso em fazer. Eu não pensei em nenhum momento, né? Claro, se eu havisse a necessidade de acrescentar valor, eu não ia autorizar, né? Primeiro porque não foi concordado, né? E segundo, eu ia orientar para levar para o conselho para fazer, porém não houve nenhum acréscimo de valor e foi executado tanto na Torre 6, tanto na Torre 8 e outra, é questão de segurança. Aqui na Torre 8 fica mais perto da rua sem saída, estava desencaixado aqui os blocos de concreto, então a vulnerabilidade era maior ainda do que na Torre 6 ali, porque é mato, então aqui passa, né, bastante gente aqui, então numa oportunidade alguém mete o pé, derruba o muro, né, gera aí uma certa insegurança para o condomínio. Então, eu como condomínio pensei sim no melhor. E assim, se vocês quiserem, eu ligo para o proprietário da empresa, que também é morador, e convido ele aqui a participar, e ele faz qualquer esclarecimento ou qualquer... se tiver qualquer dúvida, Daniel, já trata direto com ele, porque assim, eu sou um prestador de serviço, né? E assim, tudo que a gente faz parece que a gente tem que pisar em ovos, a gente está cometendo algum delito e não é assim, a gente está trabalhando para o melhor do condomínio. Se alguém estiver falando, não tá saindo, viu? Não, eu Alô, já finalizei. Então tá bom. tá me escutando, Renan? Tá ouvindo? Então, primeiro que eu não insinuei nada com relação à sua pessoa, né, com um mal feito do serviço. O que eu estou falando é que foi apresentado para nós uma recuperação de 15 metros de muro, com substituição de placas, tá certo? E na prática, quando eu fui ver, não houve nenhuma substituição de placa, não tinha placa se desfazendo, simplesmente era encaixe de placa. E quando eu questionei os trabalhadores, eles falaram, não, o nosso serviço era aquele lá mesmo, ali é 4 metros, é aquilo lá, daqui nós vamos embora, tá certo? Estamos aqui aproveitando a massa. Depois saíram daqui e foram lá para a Torre 8. Agora, lógico, essa boa vontade toda aí, né, do prestador, de falar, viu,
Se você quiser, a gente faz mais outra parte em algum lugar do condomínio. Aí fica a critério de cada um que está aqui assistindo a reunião, né, acreditar nessa boa vontade ou não. Agora, o que eu coloco é o seguinte, é cumprir aquilo que é combinado. Se combinou uma coisa, é dentro daquilo. Fora daquilo, né, tem que se reunir novamente para se discutir. Pelo menos é o que eu penso, tá certo? Acho que é dinheiro que sai do nosso bolso e é dessa forma que eu acredito que a gente tem que tratar. Se alguns moradores entendem que não tem necessidade, paciência, né? Mas é o meu ponto de vista. Ô, Daniel, por que você sempre coloca a empresa contra os moradores? Não entendi. Por que você sempre coloca a sindicatura contra os moradores? Porque tudo que fazemos, toda reunião você critica. Eu só queria entender, porque depois eu recebo moradores querendo explicações, e parece que a gente faz tudo errado. Então, eu gostaria dos seus esclarecimentos formais aqui, porque assim, a gente não consegue ter uma reunião sem questionamentos, sem apontar. Inclusive, Giovanni, muito obrigada por você estar aqui nessa reunião. Gostaria muito, por gentileza, que você esclarecesse a questão do orçamento, a questão do que aconteceu ali do muro. Seu André, dá vontade mesmo de mandar desmanchar o muro, né? Por gentileza, seu viu, Patrícia? Deixa eu só terminar. Só um instantinho, Daniel. Agora eu vou dar a palavra para o Giovanni. Ele vai explicar, ele é o técnico, ele é o proprietário da empresa e ele é morador também, né? Então, vamos dar a palavra agora para ele explicar, ele é o técnico, então ele vai explicar tudo o que ocorreu. Por gentileza, Giovanni, se você puder explicar o que ocorreu, tá? Nós fomos questionados que foi apresentado um orçamento para trocas dos, como é que se fala lá, dos muros e do muro de arrimo, e foi feito somente alguns reparos. Você pode explicar o que ocorreu? Você já nos apresentou esse relatório, acabamos de apresentar aqui para os moradores. Gostaria muito que você esclarecesse, Giovanni, por gentileza. Tá me ouvindo agora, né? Positivo, estou te ouvindo sim. Ah, beleza, tava o microfone aqui. Tudo bem? Boa noite aí. Boa noite a todos. O relatório... Boa noite, Giovanni. O relatório é praxe, né? Todo serviço que a gente executa, não só para Uber, para vocês, para Itaú, as empresas de São Paulo, a gente sempre emite um relatório técnico. O que aconteceu que é a dúvida de alguns moradores, né, que aconteceu na execução, a gente montou, nós temos um método de trabalho, a gente avaliou que uma avaliação em campo, né? Vamos trocar as placas e, na verdade, a gente tinha cotado 2 pilares, né, e algumas vigotas, que é a parte superior, com aquele chapeuzinho de concreto, que também não é, o valor é um pouco salgado. O que acontece? A Campimuros é a única que executa esse tipo de trabalho aqui, né, que ela executou para a Cirela, que na época quem fez esse murões, que a gente chama de murões, né, quem fez para a Living, para a Cirela, foi a própria empresa que veio aqui, né. E o que acontece? A Gemax, a minha empresa, a gente contratou, né, a Campimuros, material deles e mão de obra deles, né? E a gente fez a parte de gestão. Então vamos contratar o pessoal para eles virem aqui olhar, ver o que precisa ser feito, né? E executar. No dia da execução, o que a gente notou? Que o encarregado deles, a gente notou o quê? Que não era necessário, não era viável, não tinha necessidade de estar trocando as placas, tanto aqui, primeiramente do bloco 6, né? E aí eu, em conversa com o responsável da Campimuros, que é o Beto, né? O que eu fiz na hora? Cara, então,
tecnicamente não tem necessidade de estar trocando as placas, beleza, vamos concretar as bases, vamos fazer todo o perímetro, essa parte toda do fundo, né? Para estar compensando aí o trabalho de vocês e a diária da equipe, né? Que vem 3 caras lá de Campinas, né? Então, areia, cimento, massa, todo o material que foi usado, carro deles, tudo isso envolve um preço, né? A diária dedicada profissional, e eles são especialistas em muro, né? Nessa parte de muro pré-moldado, que a gente chama, né? Ele não é uma alvenaria, é um muro diferente. E aí, em contrapartida, quando o Renan até me falou, né, que estava tendo alguns problemas, tal, eu já tinha ido lá. Falei, então, vamos fazer o seguinte, vamos executar do 8 também, com o mesmo preço. Aí o cara não queria, né? Não, porque eu não sei, só... Não, vamos fazer o 8 também. E aí foi quando entrou no 8 e fez o 8. O bloco 8 tinha um pilar danificado, comprometido, né? E um chapéu também, um pilar e uma vigota, ele trocou uma vigota do 8. E aí eu pedi a mesma coisa, para pegar todo a parte do fundo do 8 também. Onde tivesse reparo para fazer, era para ser feito. E a garantia, né? Então, assim, a gente conseguiu fazer os 2 blocos, conseguiu atender, e a garantia de 12 meses, né? Se futuramente o Renan me acionar novamente, ou, né, Paulo, aqui tá cedendo novamente, eles voltam aqui e executam sem custo algum, entendeu? Foi isso que aconteceu. Obrigada, Giovanni. Daniel nos fez algumas perguntas, eu vou pedir para ele até perguntar a você, por você ser técnico. Daniel, por gentileza. Não, primeiro colocar, Patrícia, que a primeira questão que você colocou aí, que eu coloco administração contra os moradores. Não. Não, essa pergunta eu vou te pedir para você esclarecer depois, tá, Daniel? Eu só quero aproveitar, Giovanni, que muito gentilmente, ele está super ocupado, ele entrou nessa reunião para esclarecer a parte técnica. Vamos deixar responder, aí depois você dá a sua resposta, o seu esclarecimento, por gentileza, tá bom? Tá, assim, as dúvidas que tiver, não tem problema algum perguntar, a gente está aqui para esclarecer mesmo, eu sou morador aqui também, e a gente tenta ao máximo, o que acontece? A gente tenta ao máximo colaborar com o Renan, que às vezes, né, tá no desespero de receber orçamentos, tem algumas dificuldades com empresa para execução de mão de obra, porque não tá fácil, o material tá muito caro, acho que vocês, né, todo mundo constrói, reforma, tá um absurdo, e a gente tenta o máximo fazer, sabe, aquele sem custo, 0 a 0, né, para poder ajudar mesmo, porque eu moro aqui, tanto foi assim nas piscinas, e o que a gente puder fazer, eu vou estar fazendo para ajudar. É que geralmente as pessoas às vezes gera dúvidas, mas acaba levando para outro lado, né? Não é assim, estava na planilha, foi contratado isso, mas realmente chegou no campo. Engenharia acontece muito isso, né? A gente está vendo esse prédio, está construindo aqui na frente do nosso condomínio. As coisas são decididas na hora, sabe? O projeto está lá, estaca a raiz, está 15 metros de profundidade. Pô, não precisa. Vamos mudar? Vamos. Então vamos mudar, mas vamos fazer o que é para ser feito. Então, basicamente, foi isso, né? Teoricamente, ao pé da letra, não foi trocado realmente as 3, 4 placas que teriam que ter sido trocadas, mas automaticamente a gente conseguiu fazer um bom trabalho assim atender as 2 torres e executar, né, a verba que foi orçada. E o cara, né, o cara que é meu contratado, se comprometer a estar aqui se der outro problema, um período aí de 12 meses, né? E aí eu forneço, a RT é minha, o relatório é nosso, a gente tá como responsável técnico, né? Giovanni, boa noite. Aqui é Daniel, do Conselho Fiscal. Tudo bom? Boa noite. Eu coloquei, exatamente isso aí que você colocou é o que eu concordo. Prestador, quando acontece algum problema, né, que fica a informação pelo meio do caminho, o correto é esse mesmo, o prestador vir aqui prestar esclarecimento. Porque aqui ninguém está acusando ninguém.
Agora, eu na qualidade de conselheiro fiscal, eu entendo que está na perfeita função minha fiscalizar, tá certo? Então, primeiro o que aconteceu, na reunião que nós tivemos, foi apresentado para nós e alguns moradores que estavam presentes, que se ia recuperar 15 metros de muro, tá certo? Ia se trocar 7 placas, e o valor das placas era onde estava o maior valor estava ali, porque o custo era alto das placas. Quando a gente foi ver na prática, não tinha nada disso. Foram 4 metros, foram encaixe de placa, tá certo? Então, eu entendo, o conselheiro fiscal, ele é um cara chato, porque ele fica atrás de 1 centavo, 2 centavos, tá certo? Então, é claro que nós temos a preocupação dos gastos que acontecem aqui dentro do condomínio. Agora, se isso não incomoda algumas pessoas, paciência, tá certo? Mas eu vou continuar o meu trabalho representando aqueles moradores que votaram em mim. Daniel, na verdade, o que a gente fez? A gente tinha contado 4 metros se fosse só um módulo, né? Aí o que a gente decidiu na hora com a empresa, porque o valor já estava aprovado, que foi um valor baixo pelos outros orçamentos que tinha, porque o pessoal está pegando pesado mesmo. E ali, se você contar de onde a gente começou a execução até o final lá do bloco 6, né? Até o canto, dá até mais de 15 metros, assim. E de reparos, né? Então usamos massa pra caramba, vamos fazer toda essa parte do fundo aqui, porque eu também sou morador e vamos compensar o orçamento. Agora, só para você ter uma ideia, assim, abrindo mesmo, comigo eu não tenho esse problema, a gente é transparência, a Patrícia me conhece, a gente trabalha, não tem problema algum. Pra você ter ideia, se fosse fazer realmente tudo que era para ser feito na 6 e na 8, de placa, de pilar, de tudo, e girava em torno, acho que o Renan pode até confirmar, era mais de 12, era muito alto. Não, Giovanni, eu vi o serviço, eu fui lá e vi, eu olhei lá, eu vi o serviço. Inclusive ele me falou, estou aqui usando a massa, que nós íamos jogar fora a massa. Agora, a moradora acabou Os caras têm capacidade. Uma moradora acabou de procurar aí porque toda essa discussão, ela não está entendendo. Se ela contratar um pintor para pintar a casa dela e o pintor vir pintar o quarto, ela acha justo pagar por toda a casa? É a pergunta que eu faço para ela. É por isso que tem que aproveitar. Por isso que a gente falou, vai usar a massa todinha que está aqui, vai trocar o pilar que é para trocar e vai trocar a vigota que trocou lá do 8 e vai reparar o muro e dar a garantia de 1 ano, né? Então, assim, surgiu outro probleminha, começou a soltar de novo, a desplacar novamente, vai voltar e vai fazer, entendeu? Mas realmente o custo não está fora da realidade de mercado, não. A gente ainda conseguiu obrigar eles a fazer o 8, porque os caras queriam fazer o 6 e aí eu entrei no radar e falei, não, você vai fazer o 8 sim. E dá a garantia dos dois. Inclusive, ele me falou, não, eu tomei a própria atitude aqui de começar a desmontar, mas eu falei, mas quem autorizou você? Não, eu já tenho prática no trabalho, eu mesmo decidi fazer. Então, porque ali do 8 eu acho que essas coisas não acontecem dentro da casa da gente, entende? Aquela do 8 ali tinha que trocar mesmo, porque estava bem comprometido, até o lado da rua ali, quem olhava estava bem... Mas não tem problema, acontecer novamente, começar, porque aqui no 6 é mais crítico, porque tem o talude, que a gente chama de talude, que é o barranco ali, né? E a Cirela, ela não fez o tratamento adequado ali, então pode ser que daqui uns meses começa a querer ceder de novo, porque a terra vai movimentando. Eles voltam aqui, fazem a base de concreto novamente, e deixa tudo fixo novamente, tá bom? Não, legal. Obrigado pelos esclarecimentos. E deixa aqui, né, como sugestão, né, não como imposição, mas o que for combinado em reunião, que se faça o que foi em reunião, né, que não permita que o prestador de serviço tenha autonomia de decidir sobre um serviço. Ah, não, aqui não deu, vou fazer ali, sabe? Não a prefeitura de Jundiaí, que eu considero uma prefeitura organizada, mas tem prefeituras aí pelo estado, pelo Brasil afora, que é uma bagunça, assim, as pessoas tomam atitude por si só, sem autorização, entende? Não, então, eu acho que o que for combinado em reunião tem que ser executado aquilo que está combinado. Hoje se apresentou um orçamento aqui da reforma das fachadas, né? Então tem que se efetivar aquilo que a gente discutiu.
Não depois aparecer com outros orçamentos, entende? Entendi. Não, tranquilo. Nesse caso não houve alteração do orçamento. É. Manteve-se o mesmo orçamento, mas o que eu estou questionando foi o serviço que foi contratado, não foi executado. Foi executada uma parte do serviço. Você está entendendo onde é que eu estou colocando? Não, entendi. Foi por isso mesmo que a gente acabou deslocando os caras para fazer o outro bloco também, para compensar, né? Para compensar aquele orçamento que estava aprovado. E aí compensar também na garantia, né? Então, se o cara vier aqui de novo, não vai ter despesa com transporte, com nada, né? Porque só a diária acho que você sabe, né? Esses caras, a diária de um profissional daquele ali é R$ 500 por dia, né? E aí vieram 3 caras, os caras, material, tudo deles, tudo, gasolina, tudo deles. Então a gente contrata, faz um contrato com a empresa e presta o serviço, entendeu? Mas eu acho que não tem problema, né? Questionar, a gente só não pode mesmo é tentar acalmar os ânimos e não sair culpando, né? E tentar fazer o serviço e deixar o condomínio seguro, né? Porque ali é crítico, né? Para alguém entrar ali é rápido, né? Uma placa daquela ali, o cara passa por ali tranquilo. Dani, tem uma pergunta aqui de uma moradora. Então, foi cobrado um valor por um serviço que não foi feito? Então, quem periciou o que precisava trocar e não foi trocado? As Não, placas? Você pode esclarecer? o serviço, o que a gente fez? O serviço foi executado, tanto que está executado, né? A gente pode olhar lá. O que acontece? O que não foi trocado, a placa está inteira, né? A placa, infelizmente, ela está. Felizmente ou infelizmente, ela está inteira. A gente colocou novamente no lugar, fixou, porque tem uma técnica para fixar aquilo, né? Em carro, né? Eles fazem, né? Só a Camp e Muros. Concreta a base do pilar, que é a concretagem que fez embaixo, e vai fixando as placas. Justamente por não ter trocado a placa, era um valor até, o orçamento não era um alto, o orçamento estava dentro do previsto, estava até mais em conta dos outros, né? A gente acabou executando todo o perímetro, sabe? Todo o fundo ali, dá mais de 15 metros, né? A gente acabou fazendo vários reparos que não estava no orçamento, que era para ser feito, mas vamos fazer, que é justamente o que eu estava falando com Daniel, né? Com o Daniel, vamos fazer do 8 também. Então o serviço foi feito, tá tudo vedado, que é o mais importante, fixo e vedado. Futuramente, daqui 1 mês, 2 meses, começar a ceder, dá outro problema, a Camp Muros volta, a gente contrata eles novamente, ou eu contrato, outras pessoas vêm e vai executar na garantia, entendeu? Ô, Giovanni, só para entender, você é um intermediador, né? O Renan lhe contratou e você contratou a Camp, não é isso? Sabe o que acontece? Eu tenho a minha equipe, né? Eu tenho equipe aqui, tem em São Paulo, que eu contrato, que eu tenho alguns caras por contrato PJ, porque hoje em dia não dá para manter CLT, né? Aí o que a gente faz? Alguns trabalhos que eu faço aqui para Uber, para o pessoal aqui, a equipe é minha, né? É direto comigo. O muro, infelizmente, o muro não é qualquer cara que vai fazer. Aí eu até tinha uns caras, mas a pessoa vem, você sabe que vai, falando português claro, assim, puta, o cara não vai saber fazer, vai dar merda. Então a gente pega os. Quem executou isso daqui? Para Cirela, Camp Muros. Puta, eu vou contratar a Camp Muros, vou, né, trazer o pessoal e vai fazer um serviço legal, por quê? Os caras são especialistas, né? Nesse caso aí, foi eu contratei a Camp Muros, né? Nesse caso. Agora as outras coisas não. Piscina, as outras coisas que a gente executa, a fachada, não sei, mas assim, aí a gente contrata direto com a Gemax, que é a minha empresa. Agora, quando não, quando é uma coisa específica assim, tem que ser direto de outro prestador, né? Não, agora eu entendi. Entendeu? É isso. Acho que é até por isso que teve essa dificuldade aí em resolver a questão do valor pago, né? Porque aí Porque os são duas caras. empresas, né? Que combinou uma coisa com a outra empresa, então aí fica complicado, né? Mas aí Você é vê, escolha, né? eu Foi uma tive. escolha, foi uma Como eu escolha feita pela conheço. administração, né? Eles, se fosse fazer uma coisa. Essas empresas são assim, né? Quando você entra com uma empresa que nem a minha empresa de engenharia. Ah, então, o engenheiro Giovanni, tal, que eu conheço, que trabalhou comigo na obra X, dá para fazer, né?
Agora, se, vamos supor, o condomínio vai contratar, o valor ia ser o dobro. Os caras são desse jeito. Acho que você sabe como é que é, né? Os caras são. Vamos supor, você está aqui, você fala, eu quero um orçamento para fazer um telhado aqui, eu vou chamar uma empresa tal de fazer direto. E vai te cobrar um valor dobrado, né? Que é material e mão de obra. Isso que implica também, né? O material que é caro, né? Não é nem a mão de obra, é o material. Então, assim, só para deixar claro, diante aí do que foi dito, nós aqui da administração, nós não sabíamos que o Giovanni estava contratando uma outra empresa. Nós contratamos a Gemax, foi pedido o orçamento da empresa Gemax, tá? Deixar isso muito bem claro. A preocupação aqui, que mais uma conselheira está fazendo uma pergunta. Até desculpa, eu vi até com a moça, acho que escreveu aqui, então o bloco 8 não estava, não, o 8 também tinha um orçamento do 8. Que as pessoas não estão entendendo. A gente, com um orçamento só, né, a gente executou 2 torres, entendeu? Para os caras não ir embora para aproveitar e fazer as 2 torres. Não que não estava no orçamento o bloco 8. Até por lado é bom, né? Porque a gente executou as 2 torres no mesmo dia, entendeu? O Giovanni, também foi feita uma pergunta aqui, mas e as placas que foi pagas e não foi trocada? Não, na verdade, não é assim, é que para explicar, não é que as placas foram pagas, a gente estimou um orçamento no valor da placa, não, entendeu? Unitário, um valor unitário, tá? O cara vem, a placa não foi trocada, mas aí o cara trocou o pilar, cada pilar desse é um absurdo. O chapeuzinho de concreto é um absurdo, a vigota que vai em cima ali também é caro, a massa não é uma massa, é caro, areia, cimento, tudo isso é. Então não é assim, eu vou lá, então pagamos a placa, não trocou a placa. Não, o serviço foi feito. E aí acontece que a gente estava conversando com o Daniel, não foram 4 metros, né? Na verdade, a gente bate o olho assim, a gente vê que foi feito mais de 15 metros por torre, né? Foi o fundo ali todo, né? E aí bate naquela coisa, né? Não trocou a placa, mas o valor foi gasto em mão de obra aqui, né? Praticamente o dia todo fazendo todo o fundo aqui do 6 e do 8. O Giovanni, que... Patrícia, só fazer uma pergunta para o Giovanni. Opa. Boa noite, Giovanni, tudo bem? Tudo bem? Eu sou a Elaine, conselheira também, sou moradora aqui da Torre 6. Eu fiz essa pergunta das placas porque foi passado um orçamento de tantos metros de muro, placa que ia ser trocado, e aqui, realmente, na Torre 6, eles não demorou nem meio período. Foi muito rápido o serviço deles aqui. Eles colocaram as placas que estavam caídas, tinha até um buracão que a gente estava até com medo de ficar entrando bicho. Tinha até uns gatinhos aqui de mato, que eu acho que eles passavam por aquele buraco e tal. Então, assim, a única coisa que eles usaram aqui no muro da Torre 6 foi massa. Massa e a mão de obra deles. A mão de obra que a massa é a mão de obra. Mas aí eles pegaram o fundo todo, né? Quando a gente conversou com ele, a gente estava olhando, falando, você vai pegar dá mais de 15 metros ali, pegando de fora a fora, né? E teve alguns lugares que eles fizeram uma base de concreto, assim, né? Concretou na base do pilar, né? No chão, ali, falando, mas no piso. E o encaixe das placas. E aí, por esse motivo mesmo, nós falamos, cara, vamos lá pro 8, vamos fazer no 8 o que for preciso. Aí o pessoal da Camp, né, falou comigo, tem um pilar aqui, tá comprometido, puta, tem um negócio, então vamos trocar, com o mesmo orçamento, vamos trocar. Vamos trocar, vamos trabalhar, vamos fazer as 2. E futuramente, se tiver algum problema, vocês vão me dar a garantia de 1 ano. Falei, tranquilo, garantia de 1 ano. Entendeu? Alô?
Pessoal, mais alguma dúvida em relação ao trabalho que foi feito? Renan, qual que era o valor dos orçamentos, por favor? Fiz dois orçamentos, né? Um de 7.400 para fazer o muro da Torre 6, né? E para fazer os dois muros, tanto da Torre 8 quanto da Torre 6, ficaria, acho, em 12.500, né? Ou seja, uma diferença de R$ 5.100 aí. Porém, foi aprovado só o valor da Torre 6 no valor de 7.400. Era bem mais alto. A gente conseguiu, com todo o problema que aconteceu, que realmente teve os problemas, mas a gente conseguiu fazer os dois trabalhos, né, as duas torres, ainda por um preço melhor, né? O que implica assim, que a gente fala, mas não trocou porque não precisou. Mas se precisasse, iria trocar sim. E se precisar novamente trocar, vai trocar. O pessoal fica mais tranquilo, entendeu? A gente está aqui mais para prestar um trabalho e um trabalho legal, como a gente é morador também, a gente usufrui daqui, a gente se preocupa, as crianças estão aqui, meus filhos usam aqui, então não tem por que, né, fazer uma coisa mal feita ou se não tentar passar alguém, né, para trás, isso não existe. Mas o pessoal fica tranquilo mesmo que o que precisar ser feito a gente vai fazer. E só para ratificar, tanto o trabalho realizado ali no muro perimetral da Torre 6, quanto aquele muro de arrimo da Torre 8, cada trabalho teve a sua garantia aí de 12 meses, certo? Isso mesmo. E ali na 8 o acesso é um pouquinho mais chato, né? Que eles têm que entrar na rua, ali do pessoal tem a rua ali do lado, né? Mas também tem os dois trabalhos com a garantia, né? Entendi. O seu Antônio, ele é conselheiro, e ele está dizendo aqui, este orçamento ficou muito amador. Não, aí é questão de é questão de opinião, né? Não tem. A gente não vai ficar debatendo, assim, acho que não vem ao caso, né? Tá todo mundo cansado, tá à noite, ficar debatendo questão de orçamento amador. Aí não é amador, é um muro, a gente chama de um muro pré-moldado, chama de mourões, né? E aí quem tiver dúvida é só pesquisar quanto custa um serviço desse, né? Tanto que eles são contratados diretamente por construtoras, né? Construtoras grandes. Cirela, Living, Ecamp. Eles para trazer esses caras para trabalhar, fazer um reparo é muito difícil. Então não é nada amador, não. A gente está no a gente tá no ramo já há um tempão e as piscinas estão aí, as churrasqueiras estão aí, tudo que foi feito está aí. Fora os outros trabalhos que a gente faz também, não tem. Não, senhor Antônio, o morador que foi falado da fachada não é o Giovanni, é um outro morador que fez aí a pintura das torres 10 e 11, não é o Giovanni. Pessoal, alguma pergunta mais referente a esse trabalho que foi feito? Não, só agradecer o Giovanni aí pela explicação e colocar, como eu coloquei lá, eu coloquei no início, que o fato de morador, né, executar um serviço aqui estava me preocupando por conta desse acontecimento que teve aí. Agora, sim, eu não tenho como cobrar ele, um profissional que foi contratado pela administração. Então, eu tenho que cobrar de quem? Da administração, que é a responsável pela contratação. Tá certo? É que, Não na só nesse verdade, caso, como todos os casos de prestadores de serviço aqui, a gente cobra de quem? Da administração. Se a limpeza não está funcionando, vamos cobrar de quem? De quem está ali limpando? Não, vou ter que cobrar de quem é o gestor. Se a portaria não está funcionando, eu vou cobrar de quem? Do gestor. Mesma coisa as manutenções que acontecem aqui dentro, tá certo? E, evidentemente, cabe à administração, se julgar, né, que o que nós estamos questionando é pertinente, levar ao conhecimento e as penalidades que devem ser feitas, né, ao prestador de serviço. Você entende, Giovanni? Não, entendi. É que assim, a gente só não quer ter problemas, né? Porque eu moro aqui, a gente é morador, a gente não quer ter problema com ninguém.
Longe disso, pelo amor de Deus. É que nós somos uma empresa como outra qualquer de engenharia que tenha em São Paulo. Só que eu moro aqui, é só isso que não tem problema algum. Quando as pessoas chamam para participar de alguma cotação, a gente também se interessa, porque todo mundo precisa trabalhar. A gente acaba apresentando um orçamento melhor, né? Por ser morador também. E aí não pode ter, assim, essa tipo um preconceito, né? Ah, o cara mora aqui, o cara quer. Não, não, tem que. Igual quando a gente contrata alguma coisa, a gente contrata daqui de dentro, né? Eu mesmo uso muito o serviço das pessoas daqui de dentro, né? De gráfica, de todo mundo daqui de dentro, para dar. Para todo mundo estar se ajudando, né? A nossa empresa aqui é uma empresa. A gente tem o ME, a gente tem CNPJ, tudo certinho, é uma empresa comum. É uma empresa de engenharia. Eu sou engenheiro civil, tenho um arquiteto junto comigo, tem um outro engenheiro civil que é meu sócio também, que fica em Caieiras. E a gente toca várias coisas aí. Mas é isso, não tem problema mesmo, Daniel. É ficar tudo bem claro. Você não tem problema questionar, perguntar. Vocês fazem parte do conselho, tem que perguntar mesmo. Acho que não é errado. E a gente está aqui para esclarecer. Aí faz o RT, faz o relatório, né? Para deixar tudo bem claro. Não tem problema algum, não. Não, é isso aí, é isso aí. E para reforçar, eu não tenho um preconceito, né? O morador É, executar o serviço. Agora, não é porque é morador, você entende? Que tem carta branca. A carta branca para fazer o que quer, entende? É, por isso tem que participar isso cabe sempre quem gere o participar de condomínio que tem que concorrência, conduzir. tem que participar de concorrência, forneceu, né? Tanto que a gente fez as piscinas, a concorrência foi pesada. A gente participou como uma empresa normal mesmo, né? Vamos entrar. O nosso preço foi o mais baixo, né? Foi bem baixo, mas para poder trabalhar, né? Todo mundo quer trabalhar, né? Mas para poder trabalhar, a gente executou com qualidade, no prazo, até passou um pouquinho por causa das chuvas que a gente pegou, mas a gente conseguiu fazer um trabalho legal aí. Perfeito, Giovanni. Agradeço os seus esclarecimentos. Você é o técnico, nada melhor do que vir o técnico, né, para fazer esses esclarecimentos, tirar as dúvidas dos moradores, para as coisas ficarem bem claras mesmo, e para que as pessoas não fiquem com mais dúvidas, né? Porque às vezes a forma que às vezes é colocado deixa todo mundo com dúvida, e nada melhor do que o técnico para vir fazer esses esclarecimentos, tá bom? Não, tranquilo, tranquilo. Fica à disposição, fica à disposição aí, tipo, futuramente, outras coisas, não tem problema. Pode chamar, a gente conversa e até que alguém tiver dúvida aí de reforma, pode me chamar também, não tem problema não. A gente esclarece aí, pessoal. Tá certo, Giovanni. Tá bom? Acho que não tem ninguém mais. Alguém mais tem alguma pergunta para Giovanni, pessoal? Bom, Giovanni, caso você queira ficar na reunião, fique à vontade. Nós vamos aqui prosseguir, né? Tá legal. O Daniel ia esclarecer uma pergunta que eu fiz. Fica à vontade, Daniel. Não, só colocar isso aí que eu já coloquei. Você colocou para mim, né, como se eu jogasse administrando. Não estou jogando. Eu estou cumprindo meu papel de conselheiro, que é fazer os questionamentos. Cabe à administração, né, querer responder ou não, né, dentro da pertinência do questionamento que eu estou fazendo. Só isso. Mas eu não tenho intenção alguma, né, de jogar ninguém contra ninguém. O que eu trago aqui são os problemas que eu vejo aqui no dia a dia. Essa foi uma questão do muro, né? Daqui a pouco vai ter a outra pauta aí, que é da internet, né? Onde eu também devo ter algum questionamento, mas dentro disso. Aí cabe, né, a quem está assistindo a reunião, né, procurar julgar, né, se tem razão ou se não tem, se tem fundamento que a pessoa está questionando ou não. Mas, de qualquer maneira, eu acho que liberdade é fundamental, tanto para nós do Conselho como para os moradores. Não, mas tá certo. Democracia, democracia. Não tem. Tá É isso aí. democrático. Tá democrático, não tem Obrigada. problema. Obrigado, viu? Boa noite. Boa noite. Imagina, obrigada, Giovanni, e obrigada, Daniel, pelos esclarecimentos, tá bom? Bom, o último item de pauta é a respeito do status, né, da empresa. Deixa eu pegar aqui a nossa ata de novo.
Status dos serviços da empresa Clique Fibra. Pessoal, em relação ao status da empresa, tá? Eles finalizaram o cabeamento já e a fusão em todas as torres, né? Foi um Renan, serviço... tá baixo. Você consegue chegar mais perto aí do microfone? Tá me ouvindo? Tá muito Melhorou? baixo. Tá Pelo baixo menos aí? para mim, não sei pro pessoal. Só um minutinho. Para mim também tá baixo. Vocês estão me ouvindo agora melhor? Estão me ouvindo, pessoal? Agora melhorou. Eu falo pro pessoal ficar quieto aqui do meu lado. Pode falar. Melhorou agora? Tá melhor, tá melhor. Então vamos lá, pessoal. Quanto ao status da internet aí, né, de fibra da Clique Fibra, né? Assim, eles já finalizaram, passou um pouco do prazo aí devido a alguns eventos que ocorreram, né? Feriado, problemas climáticos, e passaram aí uns dias, né, da finalização do serviço, mas já finalizaram aí a passagem, fizeram um ótimo trabalho pelo condomínio, não deixou nada quebrado, fizeram aí uma infraestrutura e um acabamento bom, né? A empresa já vai começar a fornecer aí os serviços de internet para os moradores, né? Hoje a gente tem uma grande quantidade de reclamações de internet que hoje presta serviço para o condomínio, né? Que é a NET e a Pombonet. Muita gente utiliza a NET, mas tem bastante problema, né, com lentidão, com problema de quedas, e aí a Clique Fibra vai poder operar dentro do condomínio, né? A empresa aí vai trazer a fibra de fora até a porta da unidade, até a porta do condômino, né? Oferecendo aí os serviços de internet. Após agora a finalização, eles vão iniciar a conexão das câmeras, né? Vão passar a fibra para as câmeras do condomínio, né, para dar continuidade aí no nosso projeto, né, de CFTV, para que a gente possa ter acompanhar, pegar as imagens aí em um tempo mais hábil, né, acompanhar em tempo real aí as ocorrências que acontecem no condomínio, né. Então eles já vão, eu vou me reunir com o Alisson, que é o proprietário da empresa, na quinta-feira, vai me passar o cronograma para a gente dar início, né, o cabeamento dos DVRs, né, e também a instalação no salão de festa ali, de botar uma antena para distribuir a internet para o salão de festa, academia, né, até quem estiver ali na piscina vai poder usufruir ali, tá? O nome da empresa é Clique Fibra, Alessandra, é Clique Fibra, tá? A Flávia falou, instalaram no meu app, é maravilhosa, faz 7 dias que não tenho problema nenhum, graças a Deus, né? Ultimamente, até aqui na administração, a gente usa a NET e a gente tem muito problema aqui com a conexão, né? A empresa, a gente fechou um acordo, o que de benefício eles vão trazer para o condomínio, né? Eles vão, além de oferecer uma internet de melhor qualidade para os condôminos, eles vão fazer um interligamento de todas as câmeras para que a gente possa ter acesso em tempo real aqui na administração. Vão oferecer um ponto sem custo nenhum para o condomínio de 50 megas para ADM e um ponto ali que a gente vai pôr uma antena de distribuição ali para as torres, para o salão de festa, para a churrasqueira ali próximo, né? E a academia. Né? Futuramente, quem sabe, a gente consegue implementar a internet em todas as churrasqueiras, né? É um projeto aí que mais para frente a gente vai pôr em execução, mas hoje o que a gente conseguiu ali para a área da piscina, um ponto para aquela região. Então, o status é esse, né? E eu fico muito feliz de ver uma condômina satisfeita aí por não estar tendo problema com a conexão da internet, né? Muita gente home office, né? Então utiliza bastante. Eu sei o quanto chega de reclamação das internets aqui. Então, seria esse o status. Alguém tem uma pergunta? Daniel, Elaine, seu Antônio? Renan, só colocar. É. Você já disse já desde o início aí que o trabalho foi muito bem executado. Então significa que foi fiscalizado, né? Você verificou. Sim, eu fiz o acompanhamento, Daniel, né? Tanto Então, com os prestadores de serviço,
né? O que houve de danos aí, a empresa arcou, né? O acabamento que eles finalizaram, eles teve que rasgar. A gente fez todo o acompanhamento. Hoje, a gente vai pintar